Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós vamos meditar nesse versículo. E eu espero que o Senhor nessa noite venha falar ao meu e ao seu coração de uma maneira muito especial. Como eu sempre tenho dito, irmãos, eu tenho uma grande expectativa. Eu sou uma pessoa que nutre expectativa. Eu alimento expectativas dentro de mim. E o meu desejo é que nessa noite eu consiga levar você a nutrir expectativas em Deus, por meio da palavra do Senhor, né? Estamos sempre falando de propósito. Estamos fazendo a nossa campanha com propósito, então nada é por acaso, não é um fanatismo religioso, não, é uma sede de ver algo acontecendo neste lugar, por meio de cada uma das vidas que se encontram carentes de uma intervenção divina. E isso é um propósito. E eu consigo olhar à luz da Bíblia que Deus é um Deus de propósito, amém? Então Romanos 8, 28 diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos falar todos juntos? Volta lá. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Vamos fazer um ato profético desde o início aqui nessa noite. Sabemos daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus. Amados irmãos, eu amo a palavra e eu encontro na palavra de Deus, a Bíblia, o melhor manual para o ser humano. Eu encontro o melhor manual para nós funcionarmos de forma exitosa em nossas vidas. Seja como um homem, seja como um esposo, seja como filho, seja como pai, seja como um cristão, seja como um empreendedor, seja qualquer que seja a área da sua vida, o melhor manual para você ter uma vida exitosa em Deus é por meio da palavra do Senhor. Esse é o melhor manual. E quando eu encontro aqui nessa noite, nesta palavra, eu vejo aqui Paulo falando de algo com muita propriedade. Paulo era um homem que gostava de perseguir propósito. Paulo era um homem muito focado naquilo que ele acreditava. Paulo era muito determinado a cumprir um propósito ao qual era estabelecido para ele, um propósito naquilo que ele cria, e naquilo que ele cria, ele mergulhava a executar, e executar com excelência. Quando nós olhamos para a história de Paulo, e aí eu volto a Saulo, Paulo mostra um homem com um propósito, desde quando ele, defensor do judaísmo, ele começou a defender o judaísmo com unhas e dentes. Era uma pessoa de propósito definido, claro. Era uma pessoa consciente de tudo aquilo que ele cria e daquilo que ele defendia. E para ele defender e cumprir aquele propósito de defensor do judaísmo, Paulo fazia isso não olhando as dificuldades, não olhando o que teria que fazer para que o propósito fosse cumprido. E nós percebemos que Paulo era determinado e cumpria esses propósitos, crendo que estava fazendo o correto. Nós percebemos que a história de Paulo, ele passa por um processo de transformação de Saulo para Paulo, e vocês conhecem a história daquele que era defensor do judaísmo, e para defender o judaísmo perseguiu os cristãos de uma maneira tão enfática, tão dolorosa, foi um perseguidor. A Bíblia diz que a partir de então, Paulo passa a ser agora, cumprir um propósito e ser defensor do cristianismo, invertendo agora a ordem daquilo que ele era, para cumprir agora um propósito de Deus em sua vida. Então quando Paulo fala aqui de propósito, segundo o coração de Deus, é um homem que fala com muita propriedade pela experiência que ele vivenciou e que vivencia nos dias atuais, a qual ele escreveu essa carta à igreja de Roma. Então aqui é tremendo o que Paulo está falando, porque Paulo fala de algo que ele está vivenciando, e ele diz: sabemos que todas as coisas corroboram, cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de filhos de Deus, ou que amam a Deus. Para quê? Para que eles cumpram um propósito segundo a vontade de Deus. É isso que nós estamos vendo Paulo falando. Mas nós
a cada dia nós estamos perseguindo os nossos sonhos. Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui, com certeza cada um de você tem um propósito em sua vida já definido, já tem um propósito em sua vida já claro, e você muitas vezes está perseguindo esse propósito, a qual você acredita que é o melhor para a sua vida, você acredita que está fazendo a coisa certa, e você está perseguindo esse propósito em sua vida. Assim como Paulo achava que o que estava fazendo anteriormente era o correto, e fazia ali ao pé da letra, como estava escrito as leis, Paulo achava que estava cumprindo o propósito, e estava fazendo de maneira correta, que ali era a melhor maneira, era a melhor forma. Porém Paulo agora fala de uma maneira diferente, que ele percebe que aquilo que ele fazia outrora, pensando que era correto, que o propósito que ele perseguia, era um propósito dele, era um propósito da religião dele, mas nem sempre os nossos propósitos, as nossas vontades, aquilo que eu persigo, nem sempre é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Uma coisa que eu quero que você compreenda é, a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é agradável. Então, se há algo que eu preciso trazer para a minha vida, é que o propósito de Deus se cumpra em minha vida. Amém? Então, dentro desse análise, eu faço aqui uma ponderação simples, que não existe sentido uma vida sem propósito. Correto? Não existe sentido uma vida sem propósito. Diga a pessoa ao seu lado, você precisa ter um propósito em sua vida. Não tem sentido uma vida sem propósito. Assim como não tem sentido uma vida cristã sem propósito. Não tem sentido uma vida cristã sem propósito. Não tem sentido uma vida em que você vai na igreja, assiste culto, vai aos quintas, vai aos domingos, conhece a Bíblia e fica só nessa missão. Não tem sentido se só for isso. Se cristianismo e a vontade de Deus só é frequentar cultos, é chegar, cantar, adorar, ouvir a palavra e voltar para casa, e tudo na sua vida não muda, tem algo que não bate. Eu preciso entender, se Deus tem um propósito na minha vida, esse propósito é perfeito, e o propósito de Deus sempre é fazer o nome de Deus ser glorificado por meio da sua vida, ou por meio das situações, das coisas que muitas vezes está envolvido a sua vida. Então eu quero trazer uma mensagem com um tema nessa noite: quando você não tem uma causa para lutar, você não tem um propósito para viver. Eu queria que você meditasse nesse tema aí um pouco. Eu passei a semana meditando a Bíblia, eu sou fascinado com a Bíblia. E como nós estamos falando de propósito, eu tenho colocado vários propósitos diante de Deus. Eu tenho sido abusado diante de Deus, diante das minhas petições e súplicas, que eu gostaria muito de ver uma igreja vivendo os propósitos de Deus. Eu gostaria muito de ver as pessoas que falam o nome de Deus viver uma experiência com Deus. E não tem sentido nós falarmos tanto de Deus, do poder de Deus, e esse poder não está sendo manifestado na minha e na sua vida. Se nós pregamos o poder de Deus, que o poder restaura, que o poder cura, e o poder de Deus e a função do Espírito Santo na minha vida tem propósito específico. Qual é o propósito específico do Espírito Santo de Deus na minha vida? Glorificar o Pai. Amém? Me preparar, me conduzir, trabalhar minha vida para que eu possa cumprir o propósito que o Pai tem por meio da minha vida como filho. Então, irmãos, quando você não tem uma causa para lutar, você não tem um propósito para viver. E é isso que Paulo entendeu muito bem. É isso que Paulo compreendeu muito bem e colocou na sua vida propósito. Um homem que perseguia propósitos, e sempre foi dessa forma. E aqui nesse versículo eu quero mais uma vez voltar a falar. Versículo 28, parte A, só a parte A aqui. Sabemos que todas as coisas, sem exceção, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma coisa eu aprendo aqui, irmãos, nesse texto, nesse versículo, que o propósito de Deus é levar a sua vida a viver experiências. Vou dizer mais uma vez:
O propósito de Deus em sua vida é levar você a viver experiências. Viver experiências. Amados irmãos, quando nós falamos aqui que todas as coisas, o que Paulo está dizendo é que independente do que as coisas aconteçam na minha vida, essas coisas contribuirá para que o propósito seja cumprido na minha vida. Paulo não está falando se as coisas serão agradáveis ou não. Paulo não está falando que as coisas vão ser boas ou não. Paulo não está falando que as coisas boas ou todas as coisas vão agradar a você, que é aquilo que você expectava. Paulo não está entrando neste detalhe. Paulo está afirmando de maneira categórica e com muita propriedade, dizendo: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós olhamos Paulo escrevendo esta carta, e para que nós pudéssemos contextualizá-la de uma maneira mais clara, o versículo 35 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer: olha, independente do que aconteça na minha vida, nada me separa do amor de Deus. Não haverá espada, não haverá perseguição, não haverá nada que me separa deste amor de Deus. E Paulo começa a descrever situações que muitas vezes é dolorosas, que muitas vezes é escassez, que muitas vezes vai de encontro a tudo aquilo que eu desejava, que eu expectava para a minha vida. Mas Paulo está dizendo: independente do que eu estou vivenciando, independente da minha experiência, nada me separa do amor de Deus. E Paulo, irmãos, continua no versículo 37, trazendo algo que a igreja muitas vezes fala de maneira distorcida ou então fora de contexto. O versículo 37 me fala algo tremendo. Quem lembra o que é 37? Já está na Bíblia aí. Em todas estas coisas. Quais são estas coisas? Estas coisas ele se refere ao versículo 35. Então, quando Paulo está falando que em todas estas coisas, não é muitas vezes aquilo que a igreja diz, ou as pessoas dizem isoladamente: todas as coisas, né? Somos mais que vencedores. Não, a Bíblia não está dizendo assim. A Bíblia está dizendo que todas estas coisas acima que você leu, todas estas coisas somos mais que vencedores. Ou seja, o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, independente do que você passa em sua vida, independente da experiência que você está vivendo, independente da situação que você está experimentando, você pode sair dessa situação mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é isso. Ele não está isentando você passar por essas situações. Ele está dizendo: olha, se você viver essa experiência, se você vier passar por esta experiência, uma coisa você tenha certeza: alimente o seu espírito, porque em todas as coisas nós sairemos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então o propósito de Deus na minha vida é me levar a viver experiências para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando eu olho para a vida das pessoas, quando você olha para a vida das pessoas que estão à sua volta, que muitas vezes você pode dizer: olha, esse não tem jeito. Talvez você quer desistir de pessoas por causa de algumas deficiências, por alguns desvios, ou por qualquer vício ou qualquer situação. Lembre-se, todas as coisas cooperam. E que muitas situações Deus tem propósito que você não conhece. Por quê? Porque você vê o presente, mas Deus está olhando o futuro. Enquanto você está olhando o presente, Deus está olhando o futuro, e Ele sabe das coisas que estão acontecendo. Com Paulo aconteceu exatamente isso. No capítulo 9 de Atos 9, versículo 21, mostra aí as pessoas surpreendidas quando vê Paulo. Ele olha para Paulo e diz: olha, mas esse não é aquele que outrora nos perseguia? Esse não é aquele homem ruim, sanguinário? Esse não é aquele pessoa insensível? Essa não é a pessoa que não tinha amor por ninguém? Essa não é a pessoa ingrata que viu o apedrejamento do Estevão e nada fez nada? A palavra está dizendo: é esse mesmo. É esse que o Senhor pegou lá de fora. Esse que era estranho, era esse que era perseguidor,
É esse que foi preparado lá pelo maior acadêmico da história, a melhor faculdade da história de Gamaliel. Preparou este homem, que os cristãos fugiam dele, não queriam graça com ele, porque ele aterrorizava. Mas foi este homem a qual Deus usou para cumprir um propósito, e todas as coisas começavam a cooperar, contribuir para a glória de Deus por meio da vida daquele homem. Então, enquanto as pessoas via aquele homem, o presente, o estado perseguidor, o estado insensível, desamoroso, desafetuoso, Deus olhava para o futuro e disse: eu tenho plano na vida desse homem. Eu tenho plano na vida desse homem. Existe um propósito para cumprir na vida e por meio da vida deste homem. Eu quero dizer uma coisa para você, independente de como está o quadro da sua casa, independente de como está o quadro da sua família, independente de como está o estado financeiro, como de saúde, independente de qualquer coisa. Talvez você está olhando hoje o presente e diz: olha, não tem jeito, está feio, está ruim. E Deus está olhando o futuro e diz: não, tenho propósito nessa situação. Eu tenho propósito nessa situação. E é por meio dessa situação de caos que você vai ver a glória do Senhor se manifestar na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu aprendo na igreja, irmãos, que determinadas coisas, situações que nós estaremos experimentando, Ele vai mudar a nossa história, de tal forma que tais situação será fonte geradora de uma força, de uma estabilidade, algo em nós que nós não tínhamos, de uma resistência, por meio dessas situações adversas e contrárias. Deus utilizará estas coisas para gerar em você força, para gerar em você uma pessoa com estabilidade, resistência, porque as situações adversas vai levar você a viver um homem, uma mulher resistente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar de experiências, e para tentar corroborar com o que estamos falando nesse texto, eu quero falar dos Salmos, do Salmo 105. Eu poderia ir para Gênesis, porque o relato fala de um homem lá do Gênesis 105, versículo 17. Essa história aí nós vamos falar de José, mas eu fiz questão de trazer o texto dos Salmos, porque essa história já aconteceu muitos anos depois, mas a história foi tão tremenda, tão impactante, para que as pessoas conhecessem o propósito de Deus e o trabalhar de Deus, que essa história, os anos foram passando, mas isso era repassado a outras pessoas, porque era uma forma de trazer às pessoas a consciência do trabalhar de Deus. E isso era uma maneira de trazer encorajamento às pessoas que estavam passando as suas adversidades, que não entendia. Aí o salmista, depois de muitos e muitos anos, de vários séculos, nós estamos vendo essa coisa repetir. E diz assim, vou ler até o 19, 17 a 19. Adiante deles enviou um homem chamado José, que foi vendido como escravo. Apertaram os pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Por último, até cumprir, diga comigo, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Amados irmãos, quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus, nós podíamos trazer esse texto aqui como uma compreensão do trabalhar de Deus. Como muitas vezes o trabalhar de Deus é diferente dos nossos planos, da nossa forma, daquilo que nós expectamos. Aqui nós estamos falando a respeito de José, um homem sonhador. Aqui está falando de um homem que servia a Deus, que conhecia a palavra. Aqui está falando de um homem que vivia de maneira harmoniosamente com a sua família, com seus irmãos, com seus pais. Aqui está falando de um jovem que gostava da sua casa, gostava de viver ali naquela tenda. Ele gostava do povo que estava à sua volta, gostava da cidade em que ele morava, ali em Canaã. Mas a Bíblia diz que algo acontece em sua vida que ele nunca planejou, ele nunca desejou, nunca foi motivo de oração a sair daquela cidade para ir para um grande centro. Mas a Bíblia diz que algo acontece na vida deste jovem,
ele é vendido como escravo. Aqui começa a relatar da maneira em que ele é tratado e conduzido até esse grande centro que é o Egito. A Bíblia diz que essa história, esse homem é amarrado aos seus pés. Não basta ser só vendido pelas pessoas que ele amavam. Ele é vendido, as pessoas que a compram, trata como um animal, amarra os seus pés com grilhões. Isso apertava, judiava, machucava. Você imagina a situação de um homem que confiava na palavra de Deus, que confiava nos seus sonhos, que compartilhava os sonhos dele para com outras pessoas. Neste momento está sendo vendido e tirado do seu meio, sofrendo agora, tendo seus pés amarrados. A Bíblia diz que até que se cumprir uma profecia a respeito dele. Irmãos, esse até que é o grande problema nas nossas vidas, porque muitas vezes nós não sabemos o tempo, o time de Deus, para se cumprir um projeto, um propósito de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós perdemos a paciência, porque esperamos e as coisas não acontecem no nosso tempo. Porque muitas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira. E muitas vezes, em vez de contribuir e cooperar para o cumprimento do propósito, nós distanciamos, nós dificultamos. Mas aqui eu encontro, irmãos, um jovem que, apesar de estar sendo vendido como escravo, apesar de estar sendo machucado, esse jovem não murmurou. Ele continuou confiando, esperando. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele sabia do Deus a quem ele servia. E este homem vai viver em uma casa. Nessa casa esse homem passa nova humilhação. E vocês sabem o que acontece, é preso. Este homem passa tantas coisas que ele nunca desejou. Mas a Bíblia diz nesse texto, até que. Esse até que, irmãos, não significa que Deus não está atento às coisas que acontecem em nossas vidas. Mas uma coisa Ele quer que eu e você compreenda: todas as coisas estão contribuindo, todas as coisas estão cooperando. Eu não entendo, pastor, eu não compreendo. Irmão, glória a Deus, porque se eu compreender eu posso atrapalhar, você pode atrapalhar, mas o Deus do céu Todo-Poderoso compreende, irmãos, e está trabalhando até que a promessa dele, o propósito dele se cumpra em sua vida. Na verdade, Deus está trabalhando, buscando meios para que este propósito se cumpra. A Bíblia diz que quando nós olhamos a história de José, a Bíblia diz que este homem passou por muito tempo sofrendo situações que ele nunca desejou, mas em todo o tempo ele continuou confiando e dependendo do Senhor, até que um dia ele viu o propósito de Deus se cumprir em sua vida. E aqui, irmãos, eu quero falar com você. Muitas vezes vai custar alguma coisa para que o propósito se cumpra na minha vida. Muitas vezes os propósitos de Deus na minha vida e na sua vai custar alguma coisa. Talvez vai gerar dor, talvez vai gerar sacrifício, talvez vai nos afastar você de algum lugar que você tanto gostava. Mas o melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus. E a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que nós vemos algo tremendo. E eu quero voltar a isso para você entender isso. No Gênesis capítulo 50, no versículo 20, a Bíblia diz que este homem agora tem o quadro da vida mudado, a sua história. Todas as coisas foram cooperação, foram meios que contribuíram para que o propósito de Deus se cumprisse na vida. Então, na verdade, este homem estava vivendo experiências de vida, mesmo sendo por meio da dor, mesmo sendo por meio da humilhação, por meio de todas as coisas que aconteciam. Uma coisa era: aquele homem continuava confiando e esperando no Senhor, até que o Senhor faz uma grande obra, muda a história e tira aquele jovem com experiências de deserto, experiências de animais, com experiências tantas outras diferentes em sua vida, até o dia em que Deus disse: eu tenho um lugar agora no palácio para você, eu tenho um lugar agora para você governar sobre este povo, porque agora você vai ser instrumento de bênção na vida daqueles que um dia cooperou para o seu bem e você não entendeu. Então os irmãos, quando te venderam,
Eles não estavam atrapalhando, não era um plano do diabo, na verdade era Deus trabalhando, e as coisas cooperando. Aqueles homens que estavam descendo para o Egito, não podia ser contrário, porque tinha que ir para o Egito. Deus tem a direção certa, o lugar certo, para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Aí, irmãos, e aí quando acontece todas as coisas, a crise, a situação que você conhece, existe agora o encontro da família que abandonou, da família que o vendeu, da família que o excluiu, da família que não a valorizou, da família que não gostava e tinha ciúmes. Agora tem um encontro com esse homem, não mais com aquele menino sonhador. Agora estava diante da segunda maior autoridade do Egito, aquele que podia mudar a história da sua casa, abençoar e prover tudo aquilo que a família estava dizendo. Vocês sabem o que acontece nesse encontro? No versículo 20. Não, Gênesis 50, viu? Gênesis 50, 20. O texto vai dizer aí em algumas versões: vocês na verdade planejaram o mal contra mim. Vocês na verdade planejaram o mal contra mim. Mas, porém, Deus fez o quê? Deus tornou o bem aquilo que um dia as pessoas disseram que era mal. Deus tornou bênção aquilo que um dia eu pensei que era uma maldição. Deus tornou bem aquilo que as pessoas um dia acharam que era o destino, padecer e sofrer. Uma coisa eu aprendo à luz da Bíblia: todos nós, ao nascermos, nós já nascemos com um propósito estabelecido da parte de Deus. Já existe um chamado específico, já existe algo da parte de Deus estabelecido para mim e para você. Então o que eu quero que você entenda: nunca queira viver aquilo que o irmão está vivendo. Nunca queira viver a experiência que A ou B está vivendo. Por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida é específico. Assim como está sendo para ele, é específico para ele, vai ser específico em sua vida. E Deus vai ser glorificado se você permitir e não sair do caminho, não sair da direção daquilo que Deus está trabalhando em sua vida. O que José estava dizendo: olha, vocês intentaste mal, mas não fique chateado não. Eu não estou magoado com vocês não, porque na verdade vocês me fizeram um bem. Na verdade, vocês cumpriram algo da parte de Deus. O texto diz aqui na minha versão bem assim: para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isso aqui fala de propósito, irmão. Isso aqui era propósito de Deus. Um propósito que Jacó jamais imaginou. Por mais que queria que seu filho crescesse, desenvolvesse, por mais que Jacó cercou o seu filho com todo o amor, todo cuidado e uma preparação para que ele conhecesse a palavra de uma maneira com muita intimidade, o propósito de Deus era muito maior, era algo tremendo. E assim eu creio que é assim na minha e na sua vida. Aleluias. Então, irmão, quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou e te predestinou para viver um propósito é o Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas, José poderia afirmar, todas as coisas verdadeiramente coopera, contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele. Então, irmãos, não olhe mais para as circunstâncias contrárias. Não olhe para as adversidades. Não olhe e nunca atribua: eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte. Talvez, irmão, você não está entendendo o trabalhar de Deus em sua vida. Eu quero que você saia daqui tendo a convicção: todas as coisas cooperarão para o meu bem, porque eu sou filho do Deus Altíssimo, e Ele tem propósito em minha vida. Ele tem propósito em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Amados, o que eu aprendo à luz da Bíblia, eu não quero dar testemunho hoje, não quero falar do meu testemunho, mas quero compartilhar sobre tempestades. Tempestades é algo que a gente vê tantas pessoas chegar aqui. Uma das coisas que nós temos mais presente no gabinete são as tempestades que eu estou vivendo. Pastor, eu estou vivendo uma grande tempestade.
Pastor, estou vivendo uma grande tormenta no meu relacionamento, no meu casamento. Pastor, estou vivendo uma grande tormenta, uma grande tempestade na área financeira. E quando não é uma área, é outra. A verdade é que as tempestades são constantes na vida do povo de Deus. E eu dizia aqui, irmão, aos irmãos aqui nas 6 horas da manhã: irmãos, eu quero que você saiba, você que está buscando ao Senhor, você que está fazendo esse propósito, o inimigo não está satisfeito com você. E ele se levantará contra a sua vida. Ele vai se levantar contra você, contra a sua casa. Mas isso, irmãos, mostra algo tremendo. Significa que você está contrariando ele. E se você está contrariando o inimigo, você está glorificando o nome de Deus. Você está alegrando o coração do Pai. Então, irmãos, eu vejo que as tempestades, ele vai passar. Diga comigo, a tempestade vai passar. Mais alto, a tempestade vai passar. Mas o que Deus vai fazer por meio dessa tempestade, vai construir um grande testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37. Eu só vou falar aqui da tempestade que a levanta. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher, ou a ponto de naufragar. Aí Jesus traz algo no versículo 40. Então lhe disse Jesus: por que sois assim tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Irmãos, tempestade passa, e as tempestades deixam testemunho que glorifica a Deus. Quando eu olho esse texto, ele me respalda essa afirmação. A tempestade vai passar, e ela glorificará o nome de Deus. E por isso nós estamos citando esse texto hoje. Porque muitas vezes, irmãos, as situações talvez seja para medir a minha fé, é para ver onde está a sua confiança, como é o teu comportamento diante das tempestades, que muitas vezes as nossas vidas estão envolvidas. Paulo, ele viveu muitas experiências de tempestade. Paulo é uma pessoa que tem um histórico de adversidades, de tempestades em todas as áreas. E por isso que eu acho tremendo quando Paulo fala com tanta propriedade: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês têm andado tanto tempo comigo, vocês têm andado tanto tempo ouvindo a palavra, falando desta palavra, ouvindo sinais, com tanto testemunho, com tanto que vocês ouvem, vocês ainda não creram, não têm fé, ainda o medo predomina em vocês. Irmão, nós precisamos levantar uma igreja nessa cidade, composto de homens e mulheres determinados, ousados. Não é pessoas que não têm problemas ou que não passam tempestades, mas que as tempestades não amedrontam de tal forma a inibi-lo, a entrar em desespero. Eu posso viver as tempestades, mas uma coisa eu sei: o Senhor está no controle. Eu não perderei a minha confiança, porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Quem cumpre a missão vive o propósito de Deus em sua vida. Quem cumpre a missão, cumpre o propósito de Deus em sua vida. Versículo 28, a parte B do texto em que nós lemos lá de Romanos. Segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. E aqui, irmãos, eu quero encerrar, levando a você entender sobre o propósito de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver o nosso propósito, temos os nossos sonhos, as nossas vaidades, tantas coisas estamos planejando, quando na verdade Deus está dizendo a você: ei, busque ao Senhor, busque no Senhor, busque por meio da palavra. Muitas vezes o Senhor está querendo levar eu e você a ter dependência de Deus. Então o que eu aprendo com Paulo aqui é que quem cumpre a missão vive o propósito de Deus. O que aconteceu com José foi isso. José viveu a missão sem murmurar, dependendo do Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele viveu o propósito de Deus em sua vida. E nós gostaríamos que nós fizéssemos isso. Quando Paulo diz, segundo o seu propósito. Paulo
é uma pessoa que vai falar com muita propriedade daquele que, independente das circunstâncias, independente da vida que ele estava vivendo, ele era uma pessoa que cria no Senhor Jesus, de uma forma que as situações, que as ameaças, que as prisões, nada afastava ele do propósito de Deus. E que bom será, irmãos, que eu e você possa testemunhar neste lugar, falando de adversidades, falando de tempestades, falando de lutas e tantas coisas, mas que você possa dizer: pastor, todas as coisas que aconteceram na minha vida foi o meio pelo qual o Senhor estava me conduzindo para viver um grande propósito. Hoje eu entendo que todas as coisas cooperaram para o meu bem, para cumprir um propósito que Deus tem na minha vida. E Paulo fala assim com muita precisão no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E esse versículo é tão conhecido de todos vocês, que nós possamos ter esses exemplos de homens que querem cumprir um propósito, homens que querem viver uma luta com propósito, lutando, não correndo, mas tendo uma vida com propósito, e lutando por esses propósitos em sua vida. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Isso aqui está falando de um homem que tem convicção. O que eu entendo, irmão, que servir a Deus não pode ser por emoção. Servir a Deus não é um sentimento, não é uma paixão. Eu fico muito preocupado quando eu vejo música, louvores falando de paixão, porque o paixão é um sentimento que passa, ele é temporário. E a minha relação com o Senhor tem que ser uma relação não emotiva. Eu posso ter até emoções devido a esta relação, ela pode gerar em mim emoções, mas a relação com Deus, ela é consciente. Ela é consciente, ela é gerada por meio de convicção, ela é racional. Por isso Paulo está dizendo: ora, eu combati o bom combate. Ele está falando de combate, ele está falando de luta. Ele está dizendo que as lutas vieram e eles lutaram, eles não correram da luta. Ele não está dizendo assim: olha, eu vou colocar essa luta na mão do Senhor, eu não vou colocar essa luta na mão de Deus. Ele está dizendo: eu lutei as minhas lutas, mas em todas elas o Senhor é comigo. O Senhor nunca abandonou. Você não é órfão. Nós não estamos falando de orfandade. Deus já nos resgatou como filhos. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora existe uma recompensa, existe uma coroa da justiça que me está esperando, me aguardando. Existe um novo tempo para a sua vida. Então quer dizer o seguinte, que as adversidades passam e ela vai passar. Eu quero dizer que as tempestades vêm, faz parte da sua vida. E glória a Deus que você vai poder dizer: olha, eu passei nessa tempestade, mas Deus me deu o livramento. Eu passei por essa tormenta, mas eu vi Deus agir na minha vida. Nós precisamos, irmãos, viver experiências com Deus. Nós precisamos viver experiências com Deus. Mas eu entendo que essas experiências, que antes das promessas de Deus se cumprir na minha vida, olha o que eu vou, essa conclusão aqui. Antes das promessas de Deus se cumprir na minha vida, essas promessas terão antes dela cicatrizes, marcas. Nós teremos marcas. O que aconteceu com José foi isso, marcas. Se nós falarmos de Jacó, nós vamos ver isso, marcas. Se nós olharmos a história dos homens, nós vamos ver marcas antes do cumprimento de uma promessa. Deus é um Deus de promessa, e cantamos aqui glória a Deus, Deus de promessa. E é bom cantar, como é bom falar nisso. Mas eu quero dizer que antes da promessa se cumprir, Deus quer marcar a sua vida. E às vezes o marcar de Deus em sua vida, ele gera dor. E eu quero respaldar isso. Eu quero respaldar isso. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O capítulo 30 de Deuteronômio está falando de promessas de Deus. Está falando das bênçãos de Deus para o seu povo. É algo tremendo que este capítulo está falando. Os versículos vai falar de maldição que não estarão presentes nas nossas vidas, mas que elas atingiriam as pessoas que se levantam contra nós. Mas de maneira específica, o versículo 6 vai dizer:
o Senhor teu Deus circuncidará. Você sabe o que é circuncisão, não sabe? Todos aqui sabem, né? Das crianças que eram circuncidadas, sabe onde era a circuncisão? Todo mundo sabe, né? Muito bem. Aqui eu quero mostrar um outro lugar que Deus quer circuncidar, antes da promessa. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vocês vivam as promessas que Ele tem para a sua vida. O texto 30 está falando de promessas, mas antes das promessas Ele diz: olha, eu quero marcar a sua vida, eu quero marcar a sua vida, eu quero circuncidar o coração. Circuncisão era corte, era um corte num lugar sensível, e esse corte gera dor. Só em falar e imaginar, já sinto a dorzinha aqui. Esse corte gera dor, mas o que o Senhor está dizendo: eu quero marcar você como filho, marcar alguém que ama a Deus de todo o coração, e você viverá as promessas em que Deus tem estabelecido nessa palavra de Deus na minha vida. Irmãos, o que eu preciso é confiar no Senhor, viver esta palavra na minha vida, obedecer os mandamentos, ser aquela pessoa fiel à palavra do Senhor. Que você não esteja olhando para o modelo das pessoas que vivem na igreja, mas é um péssimo testemunho. Que as pessoas que têm desvio de caráter, estão na igreja, prega e canta, que é uma beleza, mas lá fora é uma desgraça. Que essas pessoas não sejam o seu padrão, a sua régua, o seu modelo, mas que nasça em você um homem e uma mulher disposto a viver os princípios em que a palavra estabelece, em que Deus encontre em você a marca de Deus, a marca de Cristo em sua vida, e que as pessoas vejam esse testemunho exalando em você, por meio da sua vida. Que as suas palavras mostrem Deus em você, que as suas mãos, que o seu testemunho, que as suas brincadeiras, tudo em você, que as pessoas vejam Deus em sua vida, e você vai entender: eu posso estar vivendo hoje um momento difícil, eu posso estar vivendo hoje a escassez, eu posso estar vivendo hoje a carência em tantas áreas da minha vida, mas uma coisa eu tenho convicção: eu vou me continuar na dependência de Deus. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida, mas uma coisa eu sei: Deus irá me surpreender, porque os planos de Deus são melhores do que os meus planos. Os planos de Deus são melhores do que os meus planos. Os planos de Deus é de paz, é de vida, é de saúde e não de morte. Se apegue à palavra de Deus. Deixe de olhar para o homem. Deixe de um relacionamento de forma emotiva. Não deixe que impulsividade se afaste você dos pés do Senhor. Não deixe que nada afaste você da comunhão com o Pai. Que essas situações sejam o meio pelo qual você se derrame mais na presença do Senhor, e você viverá todos os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu queria neste momento convidar você a curvar a tua cabeça, e você pode até dizer: Senhor, está doendo, eu sei que dói, mas eu confio, Senhor, no teu trabalhar. Jó viveu a experiência de ver as coisas dando errado em sua vida. Jó viveu a experiência da escassez, da perda. Jó viveu as perdas em todas as áreas da sua vida. Jó viveu a perda na família. Jó viveu a perda financeira. Jó viveu a perda na saúde. Mas Jó não perdeu a fé em Deus. E a Bíblia diz que toda essa situação teve um propósito, até levar Jó a conhecer verdadeiramente quem era Deus. Até um dia que ele disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. A religião não leva você a milagre. A placa da igreja não leva você a milagre. O tempo de crente não leva você a viver milagre. Mas conhecer a Deus de perto te leva você a grandes experiências. Por isso Jó disse: eu não te conhecia, eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Que o Senhor nos leve a viver experiência, que você neste momento possa olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, tudo aquilo que está em volta de você, todo o seu entorno,
como você tem avaliado a tua situação? Qual é a avaliação que você tem dado ao quadro da sua vida? Qual é a avaliação que você tem dado para o teu relacionamento? Qual é a avaliação que você faz para a sua vida financeira, sua vida física? Qual é a sua avaliação? O que o Senhor está falando hoje é para você entender: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. Que neste momento, nessa reflexão, que você está olhando para dentro de você, aquilo que te envolve, você possa estar fazendo uma oração neste momento, pedindo ao Senhor discernimento, sabedoria, força, para você saber lidar com a situação, para que você não venha resolver as coisas pelo impulso, pelas palavras, pela força do braço, mas que você venha resolver na dependência do Senhor, na dependência da palavra. Que o seu alimento seja a palavra, que a tua condução seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.